penúltimo tema, o 13º, é Anarcomum, a fundação do PAC. Anarcomum significa anarco comum. É porque eu não quero falar anarquista, porque tem o ismo. Anarquismo é uma doença da superafirmação do anarco. E comum diz respeito a comunismo, que tem a parte doutrinária ismo, né? O ismo diz respeito à substituição do seu pensamento pelo seu pensamento de outrem. Eu não quero dizer meu pensamento, porque eu não pretendo esse domínio. Então, mas é a ideia de que você não tem capacidade, ou eu, ou qualquer um, não tem capacidade de pensar assim, seu pensamento é substituído pelo de outrem. É eminentemente errado, é contra as constituições e o nosso modo de ver. Então, por isso eu coloco anarcomum. Demorei muito para chegar a essa profissão de fé, e mais para em outro tanto, não foi tanto, para eliminar o ismo do anarquismo e do comunismo. Então, eu acredito em compartilhamento e não haver poder mandante. Não haver um dominante que te diga o que fazer. Então, anarco quer dizer, arco é chefe, né? Anarco é não ter chefe. Diz respeito à chefia. E o anarquismo é isso, não é baderna, não é como os anarquistas históricos, não é destruição, não é jogar bomba, não é destruir as propriedades, não é nada disso, é um estágio avançadíssimo da humanidade, mais avançado do que o comunismo, porque diz respeito ao respeito completo pelo próximo, pelo outro. É assumir que as pessoas têm capacidade de pensar e de viver. Isso não quer dizer que não haja diferenças. Há uma curva de sino para o pensamento, como existe uma curva de sino para a matéria, para a posse, para todas as palavras do dicionário. Existe uma curva do sino, o mais e o menos. Os opostos polares, um colocar de um lado e outro colocar do outro. Não quer dizer que Newton, Einstein, Maxwell e outros não sejam pessoas destacadas, como Euler e Gauss, e vários biólogos e outros físicos e outros matemáticos, psicólogos e historiadores, uma quantidade enorme de gente, filósofos, artistas, mágicos, teólogos, religiosos, enfim, todos eles. Mas existe gente competente, mais competente que a gente, mas não se trata disso. Se trata de que as pessoas mais competentes que as outras façam a parte mais competente que elas sabem fazer, enquanto outras pessoas sabem fazer outras partes mais competentes. Um marceneiro, uma pessoa que faz móveis, ela pode não ser um gênio em finanças, mas pode ser um marceneiro excepcional. Os gênios em finanças não sabem fazer móveis. Então eles precisam do marceneiro, precisam do bombeiro, precisam do eletricista, do assentador de azulejos, do pedreiro, né? Precisa das pessoas que instalam telhas, consertam veículos, transportam combustível e assim por diante, tudo que é da nossa sociedade. Então, pensando assim, eu outrora pensei lá por 1991, na Foma Brasília, um jornalista que eu não vou citar o nome, mas que deu golpe lá no sindicato. Ele foi um jornalista que trabalhou na Tribuna. Ele foi trabalhar de favor lá na AFES e pediu conta, né? Eu pressionei, ele saiu, nós pagamos as vantagens sociais e nós não sabíamos que existia isso, de precisar fazer no sindicato dos jornalistas esse desligamento.
nós pagamos aí todos os direitos, tudo, 100%. E aí ele foi no sindicato dos jornalistas, nós não conhecíamos as leis, e ele exigiu duplo pagamento, pagando tudo de novo, porque era um golpista, um sacana, um safado. Mas nós fomos a Brasília, o JD, e eu e Paulinho, acho, não sei se estava também, e esse J. E eu vim rindo porque fiquei expondo a criação do PAC, né? Partido Anarco-Comunista, agora Anarco-Comum. Bom, a vantagem da criação desse Partido Anarco-Comum é a precocidade dele, não visa tomar o poder, é educativo, porque as pessoas não estão preparadas, as pessoas estão convictas de que deve haver chefe e de que elas devem ser chefe, devem mandar nos outros. Trabalhou comigo uma moça que numa situação bastante risível, porque eu ia para o plantão, ficava 2 dias, voltava, ficava 6 em casa, não via necessidade dela ir todo dia, então ela ia fim de ano não, e ganhava o salário mínimo e todas as vantagens, né? Ficava lá 2 horas nesse dia que ela ia, e um dia eu fui na quinta e na sexta e pedi, fui na sexta e no sábado e pedi a ela que fosse no domingo fazer aquela limpeza mínima. O apartamento, como se diz, era um ovo desse de conjunto, esse apartamento casa de pombo que o povo chama, era mínimo, diminuto mesmo, 45 metros quadrados, eu acho. E um quarto, só tinha 2 quartos. Um quarto estava tomado pelos livros, então só tinha um quarto, a sala e a cozinha e um banheiro. E ela limpava, né, mais ou menos 2 horas por dia. E não lavava roupa porque eu pagava separado. Aí eu pedi para ela ir lá excepcionalmente nesse dia, ela falou, você vai me pagar a hora extra? E então essa moça, ela falou para mim que a ideia que ela tinha era ter 200 empregados para mandar, faz isso, faz aquilo, faz aquela outra coisa. Está dentro da cabeça das pessoas, desde os ricos até os miseráveis. A grande maioria só pensa nisso, de mandar e de exigir que as pessoas façam, faz isso, faz aquilo. Elas não estão livres do espectro da chefia. O nosso tempo é um tempo atrasadíssimo, não qualificado. Todos esses milhões, bilhões de pessoas acreditando no mando. Então, quando elas são mandadas, elas repudiam, elas não gostam nem um pouco de serem mandadas, mas acham perfeitamente válido elas mandarem. É uma coisa supremamente esquisita. Você não gosta de levar ninguém nos seus ombros, mas gosta de ser levado nos ombros de outrem. Então, o que você pode fazer com relação a um mundo desses? É basicamente inútil, mas a gente pode fazer a pregação, como Jesus fez há 2000 anos atrás, a pregação desse mundo que nós estamos e mais além, né? Passaram-se 2000 anos até que as pessoas aprendessem. Essas pessoas que se julgam espertas agora e avançadas, são as mesmas que estavam lá na época de Jesus. E quando eu falo com as pessoas, quem é que pregou Jesus? As pessoas acham que foram outros. Foram elas mesmas, nós mesmos. Os nossos erros, nossos desmandos, nossas insanidades. Você e eu e todos os seres humanos não foram aqueles romanos. Nem as pessoas de hoje. As pessoas acham que não. Acho que aqueles lá eram brutais, mas eu sou educado e urbanizado, sou um cidadão prestigiado na minha comunidade com todo direito. Mas se eu não sirvo para ser mandado, eu sirvo para mandar nos outros. É isso que as pessoas pensam. Então, num mundo tão
tão atrasados quanto nós, não é possível implantar a anarquia. Porque, em primeiro lugar, as pessoas pensam, por causa desse erro dos anarquistas históricos, as pessoas pensam que a anarquia é bandalheira. Não é, é o contrário disso, é o contrário total disso. Significa que as pessoas podem ser deixadas sozinhas e elas continuarão indo trabalhar, elas trabalharão os horários todos, até mais, e ser comum significa que as pessoas podem estar na profissão de médico, ou de dentista, ou de executivo e ganhar mesmo que um pedreiro, um lixeiro, ou coisa assim. As pessoas acham inconcebível. Então, não há como implantar a anarquia e a comunidade plenas. A única coisa que você pode é falar, escrever livros, mostrar que é coletividade, coisa assim. Então, o PAC não seria um partido destinado a exercer o poder, longe disso, porque se entregar o poder a um partido agora, ele vai tentar impor, como diz o pessoal, impor na marra, no braço e tal, é escravizar, assim como os pseudo-comunistas fizeram nos partidos pseudo-socialistas do século XIX, né, do século XX, século passado. As pessoas vão tentar escravizar, para impor as ideias delas. E a imposição de ideias é o contrário do que é o anarco-comum. Seria pregar uma coisa e fazer o contrário da pregação. A anarquia e a comunidade é a adesão sincera e plena, autônoma de um e todos, mas eu penso que essa coisa só vai ser feita num futuro distante.